Olá mais uma vez. Eu hoje vou contar-vos o meu segundo dia do caminho. Eu tinha no primeiro dia, acabei por dizer que conheci vários peregrinos. Há normalmente uma bastante interação entre as pessoas que estão nos albergues. Em particular, conversei mais com um casal que vos falei, que ela era portuguesa e ele era galego, e no dia a seguir de manhã, então, neste segundo dia, saímos juntos. Depois de beber um café instantâneo, eu levei sempre também acho que é uma dica para quem precisa de café, é uma necessidade que eu tenho, por isso eu levei umas saquetas de Nescafé, é mesmo 100% café, mas é instantâneo, e sempre que eu não tinha sítio onde eu tinha sempre receio de sair do albergue ou do sítio onde ficasse e depois não ter logo ali um café ou qualquer coisa, e então, por via das dúvidas, optei por levar aquele café solúvel. Depois, já numa etapa muito à frente, voltei a comprar no supermercado quando acabou, porque realmente é um desenrasco muito bom. Bem, mas nós dizer que este segundo dia foi, em 27 dias houve 2 dias muito difíceis, e os 2 dias mais difíceis foi o segundo e o terceiro. Também muito por inexperiência, obviamente, mas foi de facto, este dia foi difícil, sendo que foi a dificuldade, foi um dia dividido em dois, porque a parte da manhã foi bastante prazerosa e agradável, e depois a parte da tarde foi bastante sofrida, e eu passo já a explicar porquê. Eu, como acabei de dizer, saímos por volta das 6h30 do albergue. Eu saí com a Susana e com o José, é assim que eles se chamam, e fomos a conversar. Foi muito agradável. Ela é transmontana e ele, como disse, é galego. São pessoas extremamente simpáticas, e fomos a conversar. Entretanto, um bocadinho, 3 ou 4 km à frente também, então vimos um café e parámos para tomar café. Estavam lá 2 senhoras sul-africanas que já as tinha conhecido no albergue. Eram mãe e filha. Que me espantou imenso foi que a senhora, a mãe, já tinha 80 anos e veio da África do Sul para fazer este caminho, que acho assim notável. Tivemos ali no café a conversar um bocadinho com elas. Também estava uma senhora canadiana que também dormiu no mesmo albergue, e também, então, depois, a partir daí do café, até fomos a conversar um bocadinho, todas. Mas entretanto, o José ia mais à frente, ele tem um passo mais acelerado, e eu fiz parte do caminho com a Susana e a Teresa, que era a tal canadiana, mas depois a Susana quis apanhar o José e acabou por avançar. Tenho que dizer que a Susana já me tinha dito que a ideia era ir até à Zambuja. Eu disse que sim, que também tinha a intenção de fazer o caminho até lá. E pronto, porque de facto naquelas 2 ou 3 horas que tivemos juntos, houve muita química, e achámos, combinamos que iríamos tentar fazer o caminho juntos e tal, pronto. Mas entretanto, é como digo, passado umas 3 horas do caminho, talvez, deixei de ver a Susana, acabei por fazer o caminho com a tal Teresa, que era canadiana. Fomos a conversar, pronto, o meu inglês não é espetacular, mas dá perfeitamente para manter uma conversação com alguém que saiba falar inglês. Também arranho um bocadinho o francês, mas pronto, ali no caso era o inglês que estava em questão. Então, fomos a conversar até Vila Franca. O caminho de Alpriate até Vila Franca é super agradável. Tem primeiro uns passadiços em madeira a perder de vista, e depois tem também uma ciclovia gigante, e então é sempre um caminho muito prazeroso. Só que quando chegamos a Vila Franca, que fica mais ou menos a meio caminho, se calhar nem tanto, para fazer de Alpriate à Zambuja era uma etapa puxada, à volta de 38 km, salvo erro. Então, até
até ali a Vila Franca seriam para aí 15, 16, era mais do que era menos do que aquilo que ainda faltava. Mas quando chegámos a Vila Franca, a Teresa disse-me que ia ficar ali num hostel, mas que não sabia muito bem o caminho. Eu pus a morada no GPS e fui com ela até lá para ajudar a encontrar o caminho. Ou seja, acabei por fazer ainda ali mais 1 quilómetro, porque aquilo ainda ficava ali 500 metros desviado do caminho. Lá fui com ela fez o check-in, já não havia, também não havia mesmo, eu ainda questionei se havia lugar para mim, mas também não havia, porque eu estava um bocadinho indecisa se ficava ali ou não, eu ainda estava bem, mas e ainda por cima também tinha combinado com a Susana que íamos à Zambuja, eu imaginei que eles já iam na frente, então mesmo com a minha hesitação, vou ou não vão, eu entretanto apanho a Susana, se não a apanhar no caminho, na Zambuja eles estarão lá, e aquilo também me deu um certo ânimo, e lá fui eu, acabei por ir sozinha, depois então ali de Vila Franca à Zambuja. E então, o que acontece? À Zambuja de Vila Franca, se de Alperiate a Vila Franca o caminho é muito bom, de Vila Franca à Zambuja é terra batida, sem árvores. Estava depois um calor, porque eu quando saí de Vila Franca já era meio-dia e tal. Fui apanhar ali a torreira do sol. Estava de facto muito calor, foi muito difícil. Quando cheguei à Zambuja já ia mesmo realmente muito cansada. Depois, como era terra batida, tinha os pés todos brancos, de pó, aquela poeira que depois também fazia confusão no calcanhar, porque se entrar ali o pó foi difícil. Devo só dizer que ainda antes de chegar ao albergue, eu sei depois ali a dada altura pus o GPS para ver se faltava muito, embora como eu já referi no vídeo anterior, nós vamos seguindo pelas setas. Mas eu vi que faltava já pouco, então havia ali um supermercado, não me recordo qual era. Entrei, mas salvo era um Aldi. Entrei no supermercado e comprei logo qualquer coisa para comer ao jantar, porque entretanto com isto já deviam ser por volta das 6 horas, então para já não ter que sair. Que isto é uma questão que depois eu também fui aprendendo, que não é aprendendo, é a nossa necessidade de facto é realmente comprar qualquer coisa para comer e ir para os albergues ou o hostel onde nós ficarmos e já não termos que sair, porque tudo o que nós queremos depois de fazer 30 e tal quilómetros a pé com uma mochila às costas e com um calor imenso é realmente esticar as pernas, tomar banho, lavar a roupa, porque mesmo tem que ser, e esticar as pernas a comer e a descansar. Bem, mas na verdade eu fui ao Aldi, comprei ali comida e fui para o albergue. Quando cheguei ao albergue eu fui a última a chegar naquele dia, porque de facto, é como digo, foram quase 40 km, ainda com paragens e tal. Acabei por, apesar de ter saído às 6h30 da manhã, cheguei ao albergue, deviam ser umas 6 da tarde, ou seja, foram 12 horas praticamente interruptamente a andar com paragens que no fundo a minha paragem foi ir foi aquele cafezinho que tomámos todas juntas e depois foi ir ao hostel onde a Teresa ficou. E parei 5 minutos a comer uma coisa rápida e pronto, e foi sempre a andar. Então quando cheguei estava mesmo muito cansada. Cheguei à Zambuja, era um albergue também e eles ali nem sequer não aceitavam reserva e eu quando cheguei lá o albergue ainda já estava cheio. Mas o senhor, o hospitaleiro, foi muito simpático e abriu um divã, porque aquilo era uma camarata enorme com imensos lixos, mas ele pronto, viu como é que eu estava e socorreu-me de facto no sentido de montou um divã para mim. Eu fiquei, entretanto, surpreendida porque não vi a Susana, nem o José, não fiquei sem perceber. E como foi, eu tinha acabado de conhecer, tivemos 3 ou 4 horas juntos e nem chegámos a trocar o telefone, nem nada, os números, e acabámos por
pronto, fiquei assim sem saber o que é que se tinha passado. Bem, como foi o tempo, naquele albergue foi o tempo de lavar a roupa, tomar banho e esticar-me na cama a comer. Pronto, e depois fazer sempre aqueles telefonemas do costume para a família, até que está tudo bem. Eu estava extremamente cansada mesmo e não foi assim uma noite muito fácil porque estava muito calor, mas e o albergue estava cheio, era uma sala única com muitos peregrinos. Achei curioso, pronto, havia lá um peregrino que ressonava imenso, nunca tinha estado numa situação assim. Foi curioso, mas pronto. Depois ainda por cima ouviam-se umas melgas e eu não tive outro remédio senão estar dentro do saco-cama e quase com a cabeça tapada, porque só ouviam-se umas melgas, ouvia-se um senhor a ressonar. Não foi assim uma noite muito fácil, mas enfim, faz parte do processo e do caminho. Eu não referi isto no vídeo anterior, mas eu queria fazer isto da forma mais frugal possível, mais simples, e para mim isto era uma verdadeira, isso sim é uma verdadeira peregrinação, porque não critiquem quem vá de outra forma e fiquem em hotéis e tenham outros, digamos, luxos, mas não era aquilo que eu queria fazer, era uma coisa realmente simples, frugal, e sair da minha zona de conforto, não era assim, tinha que ser. Bem, então, no dia a seguir de manhã, quando acordei, percebi que a roupa não estava seca, também foi um bocado, pronto, chato, tive que, ainda depois a roupa molhada ainda pesa mais. Diga-se que a roupa pressupõe, né? A roupa interior é a t-shirt que se usa, tem que se lavar todos os dias, obviamente. Pronto, e de manhã estava molhada, claro que eu tinha outra, mas essa parte foi também uma aprendizagem, eu perceber que se tendo outra alternativa, se calhar chegando muito tarde ao albergue também não convém lavar a roupa, é preferível não lavar e no dia a seguir, quando chegar mais cedo, mas naquele dia não era realmente oportuno. Enfim, foi deitar-me e dormir no dia a seguir realmente vi que já tinha percebido que eles não estavam lá, era mais um dia que eu ia iniciar completamente sozinha, o albergue estava cheio, mas eu de facto, como vim muito cansada, deitei-me logo e nem tive paciência, como pronto, depois foi recorrente e mesmo no primeiro albergue tinha acontecido, que é travar conhecimento com alguém, falamos sempre, e naquele caso eu de facto deitei-me, eu estava realmente completamente estafada e tudo o que eu quis foi deitar-me sossegada, fiz só os telefonemas que eram obrigatórios e pronto, acabei assim o meu dia a escrever. Depois eu escrevia sempre alguma coisa num diário, um caderno improvisado que eu levei para escrever umas notas e ali estive e reparei mais uma vez que não havia portugueses ali naquele albergue, havia lá chineses, coreanos, franceses, dinamarqueses, mexicano, mas não, a portuguesa acho que era a única que estava ali, mas eu não encontrei mais ninguém de outra nacionalidade. O ambiente é sempre muito giro, mas de facto naquele albergue em concreto eu não fiz, não travei conhecimento com ninguém, porque foi mesmo uma questão de cansaço e pronto, no dia a seguir era outro dia e tudo o que eu queria era descansar e entretanto contarei no próximo vídeo como foi o dia 3. Obrigada!